Bom dia, terça-feira, 19 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Quando a Covid-19 virou notícia na China, no fim de dezembro do ano passado, a informação que chegava para o mundo era que os idosos formavam o maior grupo de risco. Crianças eram poupadas, jovens raramente pegavam a forma mais grave, a não ser que tivessem outras doenças. Com o tempo, aprendemos que os grupos de risco deveriam ser chamados de grupos de mais risco. Não são apenas diabéticos, obesos, idosos, pessoas com problemas no coração, nos rins, que correm risco. A gente está vendo jovens sendo internados, indo para a UTI. No programa de hoje, vamos detalhar os efeitos e os cuidados para quem é infectado por esse novo coronavírus. E você tira sua dúvida com a gente, escreva nas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Quem responde hoje são Marco Aurélio Safad, infectologista, e João Salles, endocrinologista. A Covid-19 é especialmente perigosa para quem sofre de algumas doenças crônicas. 65% dos óbitos registrados no Brasil foram de pessoas que apresentavam pelo menos um fator de risco ou comorbidade. Vamos ver as mais comuns. De longe, as doenças do coração são os fatores de risco mais comuns entre as vítimas do coronavírus. Quase 32% dos mortos com mais de 60 anos tinham problemas cardíacos e na faixa até 60 anos, mais de 7%. Diabetes é a segunda doença crônica mais perigosa, aparecia em 23% dos mortos na faixa acima dos 60 e 7,5% nos mais jovens. Os outros fatores de risco na ordem decrescente são doenças renais, neurológicas e doenças pulmonares. E assim a gente começa aqui a nossa entrevista com os doutores João e Marco Aurélio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa mais uma vez. Como é que a gente explica essas doenças mais comuns a afetar e a levar para óbito essas pessoas vítimas da Covid? Eu acho que a gente tem dados sólidos nesse momento, Márcio, para identificar quais são as situações que de fato colocam os indivíduos em maior risco. Eu acho que foi muito feliz, vamos dizer, essa definição. Há risco para todos, né? A gente tem visto casos, infelizmente temos visto casos graves de hospitalizações em todos os grupos etários, mas o importante é que a gente reconheça aqueles que são de maior risco para complicações. E de maneira inequívoca, os indivíduos que são portadores de cardiopatia, os diabéticos, doenças renais, neurológicas e pulmonares, vamos dizer, têm sido protagonistas desses grupos de risco. Claro que esses indivíduos normalmente não têm apenas uma condição. Muitos deles, na realidade, eles são obesos e têm cardiopatia e têm doença renal, e isso os coloca ainda em maior risco para essas complicações e para essas hospitalizações. E se a gente coloca o fator idade, agrava tudo isso pelo que a gente vê pelos números aqui. O que a gente fala para essas pessoas de forma bem básica, doutor João? Como é que elas podem se proteger dessa doença? É o isolamento? É manter a medicação? Qual é a dica que a gente pode dar para elas? Acho que a primeira coisa, assim, você precisa continuar no isolamento social, porque você não pode ter contato com o vírus. Uma vez que você tiver esse contato, o risco de você pegar e de você ter uma forma grave da doença é muito maior. Nós temos risco de pegar a doença, mas o problema é a forma grave, que vai fazer levar ao óbito. A gente pode dizer que, com certeza, essas comorbidades, elas fizeram com que essas pessoas tivessem formas graves da doença. Então, distanciamento social, a higienização das mãos, o uso de máscara, tudo isso é fundamental para que ela não tenha contato com o vírus. E ela tem que saber. Se a gente já sabe quais são os fatores de risco e ela está nesse fator de risco, primeira coisa, cuide da sua doença de base. Não deixe de tomar os medicamentos. O que a gente está vendo é que as pessoas acreditam que tomar o medicamento possa diminuir a imunidade. Não diminui, pelo contrário. É a doença descompensada, a pressão descompensada, o diabetes descompensado que leva ao problema da infecção mais grave. Essa informação é muito importante. Há quem ainda acredite em certos mitos disseminados sobre a Covid-19. Um deles é que seria uma doença perigosa apenas para os idosos, que o verdadeiro grupo de risco seria o dos idosos. E isso justificaria o tal do isolamento vertical, no qual apenas os mais vulneráveis teriam que ficar em casa. Contra crenças, nada como fatos. E para amparar os fatos, nada como números. Por isso, vamos a esses números aqui que mostram exatamente como os óbitos se espalham nas faixas etárias, nas idades. Perceba lá, abaixo de 1 ano até 19 anos de idade, a gente não tem 1% da população jovem nessa faixa de idade
vítima da Covid-19. Começa a crescer a partir dos 20 anos, até os 29 tem 1,31%, dos 30 ao 39 vai a 4,71%, sobe bem mais entre 40 e 49 anos, onde há uma taxa de mortalidade, aí perceba, de 8,59%. Agora, a partir dos 50 anos, vai para 15%, entre 60 e 69 anos, vai para 23%, entre 70 e 79 anos. É a faixa etária com mais casos de óbitos, mais de 23%, quase 24%. Aí depois, acima de 80 começa a cair, 17%, e acima de 90 vai para 4,80%. Perceba então, 69% dos mortos tinham mais de 60 anos. E 30%, um número que não pode ser desprezado, tinha até 59 anos. Daí eu pergunto, de onde surgiu essa ideia de que só idoso pega essa doença? Na China era assim, na Europa a gente sabe que não, mas 30% é muita coisa para a gente desprezar. Claro, eu acho que o importante ficar claro, Márcio, não é que pega a doença. Eu acho que a doença ela comete, vamos dizer, todos os indivíduos e o risco de infecção ela não é diferente para um jovem ou para um idoso. As consequências da doença, sim, elas são diferentes. Mas como os números salientaram, e você foi preciso na sua colocação, nós temos um número não negligenciável de mortes entre os indivíduos onde, teoricamente, nós esperamos, vamos dizer, uma forma menos grave da doença. Então, 2 pontos importantes que ficam como lição desses números. Primeiro, que sim, a doença tem mais impacto naqueles idosos e nos determinados grupos de risco, mas esses números nos indicam que há possibilidade de complicações, mesmo em indivíduos jovens, e que provavelmente, entre esses jovens que estão morrendo, existem condições de risco subidentificadas, não percebidas. E acho que a obesidade seguramente vai, vamos dizer, ser um fator preponderante nesses grupos mais jovens. Não tem dúvida nenhuma. Mas antes da gente entrar na obesidade, antes da gente entrar nas outras doenças, num jovem saudável, o que explica essa possibilidade dele pegar uma doença de forma mais grave? Olha, Márcio, existem várias possibilidades. O Marco falou da obesidade, ela realmente é um fator de risco. Agora, precisa saber da condição prévia de saúde do indivíduo. Infelizmente, a gente tem hoje uma população dos 40 aos 49 anos que não está cuidando muito bem da saúde, que está se alimentando muito mal, que está muito sedentário. Essa população não está fazendo aquilo que a gente precisa para a longevidade, que é a poupança de saúde. Essas pessoas não estão se resguardando do ponto de vista de saúde. Acontece que as doenças que acometem essas faixas etárias são doenças silenciosas. Mas num momento de pandemia, essas doenças falam. E elas estão falando justamente para que a gente se cuide agora e depois da pandemia, cuidando mais da nossa saúde. Pois é, para a gente entender a condição de saúde que o Dr. João tão bem falou, a gente vai mostrar agora uma pesquisa que foi feita pela Unifesp. Mais da metade dos brasileiros acima de 18 anos tem um ou mais fatores de risco e pode desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Estão com saúde prejudicada. A conclusão é de um estudo da Escola Paulista de Medicina que analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Como fatores de risco, os pesquisadores consideraram a idade e a existência de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, câncer, AVC, doenças renais, asma moderada, grave, obesidade e vai aparecer ali o tabagismo. A pesquisa concluiu que 54% dos adultos apresentaram um ou mais fatores de risco, o que representa simplesmente, gente, 86 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Entre os que apresentaram um ou mais fatores de risco, 76% têm mais de 65 anos. 47% têm menos de 65 anos. A pesquisa mostrou também que os que estudaram menos correm mais risco. A prevalência de uma ou mais doenças chega a 80% em pessoas com primário incompleto e 46% em quem tem o ensino superior completo. E nós temos agora um outro alerta, esse para as futuras mamães. Na cidade do Rio de Janeiro, a rede pública de saúde já registrou pelo menos 19 mortes de grávidas desde o início dessa pandemia. A Aline Cristina tinha 35 anos, estava grávida de 7 meses. Ela morreu depois de quase um mês internada na UTI do Hospital Federal de Bom Sucesso, que é referência no tratamento de gestantes com Covid. O bebê nasceu prematuro, sobreviveu e continua internado.
Só no Hospital Federal, onde a Aline estava, 11 grávidas já foram internadas por causa do coronavírus. 2 morreram. A Rede Estadual de Saúde do Rio já internou 168 gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Uma morreu. Nos hospitais municipais, são de 50 mulheres desse grupo internadas, 16 morreram. Vamos aprofundar um pouco mais a nossa conversa aqui, começando com a obesidade. É um fator seríssimo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está percebendo isso e os números mostram isso, doutor João. É uma doença com uma incidência muito grande, uma prevalência muito alta. Então, você tem hoje no Brasil, cerca de 57% das pessoas estão acima do peso e 20% têm obesidade, que significa ter o índice de massa corporal acima de 30. Obesidade, uma doença grave. Essa doença, Márcio, ela faz com que obesidade é ter maior quantidade de tecido adiposo. O tecido adiposo, ele consegue atrair o vírus para ele e ser um repositório e multiplicador do vírus. Dessa maneira, o vírus consegue entrar no tecido adiposo, se multiplicar numa velocidade maior, e como o tecido adiposo recebe muito sangue, esse tecido adiposo espalha o vírus para todo mundo. E olha como a obesidade é grave, né? Quer dizer, a gente está vendo os fatores nas doenças de risco ali, a gente estava vendo idoso em maior número, idoso em maior número, idoso em maior número. Quando chega a obesidade, é jovem em maior número. Inverte o cenário. Ou seja, são os jovens que têm maior mortalidade na presença de obesidade. Então, quando você junta tudo isso, vê a obesidade como fator de risco e lembra que a obesidade leva a hipertensão arterial, leva a diabetes, leva a problema de triglicéridos e colesterol, essas 4 coisas levam à cardiopatia. Por isso que o cardiopata aparece lá na frente, por isso que o diabetes aparece lá na frente como fator de risco, e a obesidade lá atrás. É uma doença que não é notificada, que não é anotada pelo médico na hora do atestado de óbito, mas ela contribui para as 2 primeiras. Entendi, quer dizer, a pessoa morre com um problema e ela tem um problema no coração e a obesa vai registrar que ela teve problema no coração. Exato. Se ela tem diabetes, vai registrar que ela tem diabetes. Se ela não tiver nenhuma comorbidade, o médico põe obesidade. Mas a obesidade, ela está junto dessas doenças. A gente sabe que nas UTIs em Londres, 70% das pessoas são obesas. Em Nova York, chega a 60%. A gente tem esse número aqui no Brasil? Ainda não, mas pela nossa experiência lá no Hospital da Santa Casa de São Paulo, a gente está vendo uma quantidade semelhante de obesos. E o pior, essas pessoas precisam ser viradas de bruços na UTI para que elas possam respirar mais. Elas têm uma condição clínica prévia ruim e, mesmo dentro do hospital, uma condição clínica que prejudica o tratamento. E as mulheres grávidas, doutor Safad, vamos falar rapidamente delas. A gente já discutiu tanto isso aqui, elas são grupo de risco sem ser realmente grupo de risco, né? Como é que se explica isso? Isso é um bom ponto, Márcio. Da mesma forma que nós temos pessoas que fazem parte dos grupos de risco e que atravessam essa doença com tranquilidade, há casos graves de hospitalizações e, eventualmente, até óbitos em indivíduos que são desprovidos de qualquer uma desses fatores de risco. As gestantes são claramente um fator de risco para a influenza. A gente tem dados sólidos que demonstram que as gestantes, uma vez que adquiram o vírus influenza, o vírus da gripe, elas fazem formas mais graves. Os dados em relação à Covid-19 em gestantes ainda não são claros. Nós não tivemos ainda condição de identificar a Covid-19 como um real fator de risco para a gestante, né, colocando a gestante como, de fato, um fator de risco para a má evolução. Os dados ainda não são claros em relação a isso. Entretanto, é razoável que a gente tenha nas gestantes uma preocupação importante, né, e as monitore e as siga, vamos dizer, mais de perto. Mas um dado importante que eu queria aproveitar esse momento para colocar, como pediatra, quando você tem uma gestante acometida pela Covid-19, os organismos no mundo inteiro fizeram recomendações distintas de algo que é crucial, que é o aleitamento materno. Os Estados Unidos e a China tomaram uma postura, Márcio, de separar o recém-nascido da mãe que é acometida de Covid na ocasião do nascimento da criança e dar fórmula para eles. Nós aqui, Sociedade Brasileira de Pediatria e o Brasil, entendendo que os benefícios do aleitamento materno são inequívocos nesses casos, a exemplo do que fez a Europa, e isso que eu queria salientar para quem está nos escutando aqui, nós recomendamos o aleitamento materno,
mesmo para os recém-nascidos de mães que estejam com Covid. Claro, tomando a cautela e os cuidados em relação à transmissão. Higienização das mãos e uso das máscaras. E creio que esse seja um momento importante para tocar nesse assunto, Márcio, porque hoje é o dia do aleitamento materno. Sem e acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar registrada aqui para quem está... E outra mensagem importante, que essa é fundamental, mas uma outra mensagem importante, não deixar de fazer o pré-natal. Tem muita gente com medo de ir ao hospital, melhor pular essa... Crucial, Márcio, e eu acho que esse seu gancho aqui não poderia ter sido mais feliz nesse momento. Uma das mensagens que eu não gostaria também de deixar de enfatizar é a necessidade que não só as gestantes que fazem o pré-natal, mas todos os indivíduos que, por alguma razão, tenham sintomas ou sinais que os preocupem, não deixem de procurar assistência médica. Nós não devemos, nesse momento, negligenciar o nosso cuidado com a saúde. Então, chegar numa etapa, muitas vezes tardia de algumas doenças, pode comprometer o prognóstico. As outras doenças continuam aparecendo. O câncer, enfim, as infecções. Então, não negligenciem a assistência médica. Se tiver sintomas que os preocupem, recorram ao seu médico, recorram ao posto de saúde, não deixem de ir ao hospital para que sejam tratados. Falamos das grávidas, falamos dos obesos, dos jovens. Vamos entrar agora nos idosos. As autoridades de saúde estão muito preocupadas com a contaminação dos idosos que vivem em asilos brasileiros. Muitos dividem os mesmos quartos e o risco de infecção naturalmente aumenta. Nos 14 asilos administrados pela Prefeitura de São Paulo, 11 idosos já morreram por Covid-19. No interior do estado, o Ministério Público pediu a interdição de uma casa de repouso em Itu, depois da morte de 9 idosos que viviam naquele local. Em outros estados, também já foram registradas mortes em instituições de longa permanência. No Rio, o Ministério Público pediu à Justiça a aplicação de multa diária ao Estado e ao município pelo descumprimento de medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus em abrigos para idosos. Segundo o relatório do MP, até o início de maio foram 9 mortes de idosos e outros 157 casos confirmados de Covid-19 em asilos do Estado. Cerca de 12 mil idosos vivem em 450 asilos, as chamadas instituições de longa permanência para idosos. Só na cidade do Rio são 190 instituições. A principal preocupação são os quartos coletivos, onde o vírus pode se disseminar muito facilmente. O Ministério Público defende que sejam construídos asilos provisórios para abrigar idosos contaminados. Em Mato Grosso do Sul foram confirmadas 2 mortes por Covid-19 em uma casa de repouso em Três Lagoas. Outros idosos que vivem no local já testaram positivo para a doença. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina já registrou 5 mortes em um único asilo de Antônio Carlos. No Rio Grande do Sul foram registradas 7 mortes de idosos que viviam em casas de repouso de todo o estado. Em Alagoas, foram registradas 2 mortes em 2 asilos de Maceió. No Espírito Santo foram 10 mortes. 7 moravam no mesmo asilo de Vitória e 3 em uma instituição de longa permanência de Vila Velha. Reduzir as mortes provocadas pelo novo coronavírus em asilos é um dos maiores desafios das autoridades de vários países. No único abrigo da cidade canadense de Toronto, a Covid-19 matou 56 pessoas. Dos 200 contaminados, muitos eram funcionários. Professores tiveram que ser chamados pelo governo da província de Ontário para trabalhar como voluntários nessas instituições. Nos Estados Unidos, país que registrou a primeira morte por Covid-19 justamente num asilo, a situação também é dramática. Já houve perto de 150 mil infecções. Em 14 estados americanos, as mortes em instituições para idosos representam mais da metade do total. Em New Hampshire, o percentual de mortes chega a impressionante 76%. Quase todos os asilos de Connecticut já tiveram pelo menos um caso de Covid-19. Uma das maiores redes de asilos dos Estados Unidos, com mais de 200 instituições, registrou 2.000 infecções e 250 mortes. Infectologistas atribuem as contaminações à falta de material de proteção, como máscaras, e ao número insuficiente de testes. Em muitos estados, só quem tem sintomas é submetido à testagem. As visitas às instituições para idosos estão proibidas no país desde março e o rastreamento de quem teve contato com as pessoas infectadas se tornou obrigatório na primeira semana deste mês.
Não é possível evitar o contato dos residentes de asilos com os seus cuidadores, que são pessoas que normalmente voltam para casa todos os dias, muitas vezes usando transporte público. Apesar das dezenas de milhares de casos de Covid-19 em asilos dos Estados Unidos desde fevereiro, só na semana passada é que a Agência de Saúde e Segurança Ocupacional listou algumas determinações para esses trabalhadores. A gente tem na nossa tela para a gente conhecer isso. Manter distância de cerca de 2 metros de outras pessoas, verificar sintomas frequentemente, buscar alternativas para atividades em grupo. Chamou a atenção o fato de o Departamento do Trabalho americano não ter feito recomendações quanto à testagem regular de funcionários de asilos, porque está quase certo, acho que não tem muita dúvida. É o funcionário que leva essa doença para dentro do asilo para aqueles idosos. Não há nenhuma dúvida disso, né? Quer dizer, o cuidador, uma vez infectado, seja ele sintomático ou não, lembrando que muitas vezes ele pode estar infectado e, a despeito de infectado, pode não saber, porque ele pode ser assintomático, ele vai acabar levando o vírus. E uma vez o vírus dentro, vamos dizer, desses asilos, a transmissão é muito facilitada. Eles vão comer no mesmo local, eles se encontram. Muitos desses asilos, vamos dizer, eles têm vários indivíduos habitando o mesmo quarto. E esse é um vírus de transmissão muito fácil dentro, vamos dizer, de um ambiente, dentro de um domicílio. Então, dessa forma, o vírus encontra facilidade de transmissão e uma população propensa a complicações. Então, realmente, a situação dos asilos merece muita atenção e todo o controle é pouco, né, para que a gente tenha minimizar o impacto. Agora, vendo essas orientações aqui, verificar frequentemente sintomas como a temperatura e, se fosse possível, claro, testar. De quanto em quanto tempo isso? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Na minha opinião, diariamente, né? Saber dos sintomas dos cuidadores diariamente, saber dos sintomas dos idosos diariamente. O problema é que vários trabalhos já mostraram que os idosos não fazem um grau de febre muito alto. Esse é o grande problema. Não é uma doença que causa febres elevadas. E no idoso já tem menos isso. O idoso, Márcio, ele tem uma imunossenescência, um envelhecimento do sistema imunológico, fazendo, então, com que as reações imunológicas sejam muito lentas ou super agudas, ou super avantajadas. Dessa maneira, o idoso tem esse problema da imunossenescência, ele tem o problema da habitação de comorbidades que tem junto, né? A maioria tem diabetes, a maioria tem cardiopatia, a maioria tem problema renal. Então, ele se torna uma presa muito fácil para o vírus na forma grave que acontece. Então, testar as pessoas que trabalham com os idosos é uma estratégia extremamente importante para evitar essa proliferação. Mas a dificuldade é essa, né? Difícil. Se a gente vai conseguir ter testes para todo mundo exato. Na frequência necessária. Eles reclamam lá que os testes não estão disponíveis para os sintomáticos, né? Imagina os assintomáticos. Que não estão disponíveis para os assintomáticos, perdão. A gente aqui tem carência de testes até mesmo para os sintomáticos. Aqui no Brasil, algumas iniciativas estão começando a fazer diferença no atendimento à população idosa. Sobre isso, eu converso agora com o professor Edgar Nunes de Moraes. Ele é titular de geriatria da UFMG e consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Professor Edgar, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Que iniciativas são essas? É possível listá-las? Sim, é muito importante que os municípios brasileiros percebam a gravidade da Covid-19 nos idosos que vivem em asilo. Não é só pelo fato da contaminação ser rápida. Esse idoso que mora em asilo, ele é frágil, ele não consegue se defender dessa infecção. Daí a importância de se monitorar esses idosos. Nós conseguimos 2 grandes medidas para essa proteção. A primeira delas é a transferência imediata do idoso que mora em ILPI, mesmo com sintoma gripal leve. Esse idoso não pode ficar na ILPI. Por quê? As ILPIs têm muita dificuldade de fazer isolamento. É pouco provável que no Brasil a gente consiga fazer um isolamento adequado nas ILPIs. E a outra medida fundamental é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. É o teste sorológico. O teste sorológico e o teste que busca o vírus. Alguns municípios, como Uberlândia e Belo Horizonte, abraçaram essas ILPIs, estão fazendo esses testes rotineiramente, semanalmente. Então, nós recomendamos que aqueles indivíduos sintomáticos sejam avaliados para a presença do vírus, usando o teste que se chama RT-PCR, e
aqueles assintomáticos façam o teste sorológico semanalmente, para que a gente possa identificar os indivíduos assintomáticos. Professor Edgar. Obviamente... Não, desculpa cortar o senhor, só para explicar... Não, perdão cortar o senhor, só para explicar. Claro. ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos. Agora, essa questão do isolamento, a gente tem nos hospitais vaga para todos os idosos que apresentarem algum sintoma, seja uma febre, seja uma coriza. A gente vai conseguir achar esses locais para isolar esses idosos e proteger os outros colegas do asilo? Márcio, essa é uma grande questão. Se nós deixarmos os idosos nas ILPIs, vai acontecer o que aconteceu no Canadá, onde 60% dos óbitos foram em ILPI. Quer dizer, a nossa recomendação é que esse idoso não deva ficar na ILPI. Para onde que ele vai? Aí é uma discussão que tem que ser feita com o sistema de saúde. Os hospitais podem muito bem reservar uma ala específica para esses idosos. Não dá para ser um hotel, porque esse idoso é frágil. Esse idoso precisa de cuidado de enfermagem. E a evolução nele é extremamente rápida. Nesses lugares, Uberlândia e Belo Horizonte, foi definido hospitais para receber esses idosos, porque são esses idosos que vão complicar, são esses idosos que vão encher os hospitais se a gente não proteger. Essa que é a questão, esse que é o dilema. Por isso que a gente gostaria que os gestores fossem mais ativos nesses ambientes, nessas ILPIs. Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, Márcio, no Brasil, nós estimamos que deva existir em torno de 10 mil ILPIs, entre aquelas filantrópicas e as privadas. E elas merecem, elas precisam da nossa proteção. Professor Edgar, rapidamente sobre os funcionários desses asilos, qual é a atenção, o cuidado que a gente deve voltar para essas pessoas que têm contato direto com os idosos e entram e saem todos os dias? Essa é uma grande preocupação. Não há dúvida que o vírus entra na ILPI através dos funcionários. Não tem como não ter funcionário, porque o idoso precisa desse cuidado, porque esse idoso é frágil. Volto a insistir, tá? A cada 2 idosos que vivem numa ILPI, eu tenho um funcionário. É muita gente circulando. Então, a primeira recomendação é que haja uma triagem na entrada do funcionário. Ele não pode ter sintoma gripal. Isso é fundamental. E tomar todos os cuidados que já foram falados. Agora, o que nós estamos recomendando nesses 2 municípios onde isso está sendo feito efetivamente é o teste sorológico, é o teste rápido, para ver se eles têm, se estiver exposição ao vírus. Se tiver, eles vão ter que ser afastados e procurar se eles têm o vírus nas vias respiratórias para que a gente possa proteger esse idoso desse funcionário infectado. Estão aí as ideias que a gente vê especificamente em Uberlândia, nas cidades mineiras. Quem sabe a gente consegue levar isso para o Brasil inteiro, pelo menos a preocupação com os idosos nesses asilos, nas ILPIs. Professor Edgar Nunes de Moraes, da UFMG, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para o senhor. A gente vai direto para o nosso telão responder as primeiras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Cleiton é boa. Comprei um sofá. O que devo fazer para confiar que o produto não esteja infectado? Deixar de quarentena por uns dias ajuda? Vamos dizer, esse não é o problema principal da transmissão desse vírus, né? Então, eu tenho sempre procurado enfatizar que o principal mecanismo de transmissão é através das gotículas respiratórias, né? Então, esses objetos, vamos dizer, a despeito de potencialmente estarem infectados, não creio que a compra de um sofá novo represente de fato algo que ele deva se preocupar. Ele não pode ter gotícula ali no sofá, na almofada? Exatamente. Né? Tá bom. A pergunta do Eduardo. Existe alguma chance de uma pessoa desenvolver anticorpos sem ter sido contaminada pelo coronavírus? Olha, essa pessoa pode ter entrado em contato com o vírus, não ter sintomas e pode ter desenvolvido a doença. Então, é a única maneira. É a única maneira, a não ser que não existe possibilidade de você desenvolver anticorpos sem ter sido infectado. Você pode ser um assintomático e desenvolver anticorpos, mas sem infecção não há formação de anticorpos. A pessoa que já operou as amígdalas, pergunta do Domingos, fica mais vulnerável a cirurgia, a amidalectomia, não é um fator de risco para complicações. Pergunta da Marise. Durmo no mesmo quarto com meu sobrinho que precisa sair de casa para trabalhar. Deixamos o ar-condicionado ligado. Isso é arriscado?
Olha, o ar-condicionado pode ser um fator de transmissão, não se sabe muito bem sobre isso ainda, né? Agora, o que eu acho que precisa fazer é o seguinte, se essa pessoa que vai trabalhar tem algum fator de risco, ela precisa se cuidar ainda mais, mas ela chegando em casa, sempre os cuidados de tomar banho, de deixar a roupa para o lado de fora, de trocar os sapatos. A pergunta do Matheus, estou usando, quando a gente fala tanto de máscara, né? Estou usando máscara com um papel toalha entre a máscara e meu rosto. Isso aumenta a proteção? Não, não aumenta a proteção, né? E lembrar que, vamos dizer, a máscara ela é um ótimo elemento para diminuir o risco de exposição e, principalmente, para uma vez que você esteja infectado, e mesmo que você não saiba, porque você pode estar sintomático, quando você sai à rua, se você tiver com a máscara, você diminui o risco de transmiti-la. Agora, colocar um papel embaixo da máscara não contribui para a eficiência dessa máscara. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas dúvidas no nosso combate. Até já. São 10 horas e 25 minutos. Vamos atualizar o número de casos de Covid-19 no Brasil. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, casos confirmados, 256.523. Óbitos registrados até agora, 16.895 números oficiais totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. E número de casos recuperados, esse número do Ministério da Saúde, mais de 100.459 pessoas se curaram, se recuperaram da Covid-19. A gente tem um outro gráfico que mostra as mortes, o acompanhamento das mortes dia a dia. Eu sempre destaco a primeira morte, ocorreu no dia 17 de março, já se passaram 54, 55 dias, se eu não me engano. A gente vai acompanhando os saltos que esse gráfico dá e ontem registradas 674 mortes, um número 39% maior em relação ao número do fim de semana. Mas perceba, no fim de semana sempre há uma queda, porque há uma queda no número de registros, não necessariamente uma queda no número de óbitos, e esse número vai sendo compensado na segunda, na terça, na quarta-feira. Então nós temos aí 674 mortes. Vamos ver se a gente vai chegar ao patamar mais elevado que tínhamos na semana passada, na casa das 800 mortes por dia. O mundo registra 4.800.000 infectados pelo novo coronavírus e mais de 318 mil mortes. Os 194 países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde aprovaram nesta terça-feira uma investigação da resposta global à pandemia. A proposta foi feita pela União Europeia. Os Estados Unidos não fizeram objeção, mas o presidente americano Donald Trump, que tem feito muitas críticas e suspendeu o financiamento à OMS por 2 meses, ameaçou deixar a organização se não houver mudanças em 1 mês. Enquanto isso, vários países vão tentando retomar as suas atividades. Na Espanha, o uso de máscaras vai se tornar obrigatório em qualquer espaço onde as pessoas não puderem manter o distanciamento de 2 metros umas das outras. O uso de máscara já é compulsório no transporte público desde o começo de maio, mas agora vai se estender para lugares abertos e também fechados. Apesar de estar reabrindo a economia aos poucos, o governo espanhol estuda estender o estado de emergência em todo o país até o dia 27 de junho. No Reino Unido, que hoje superou a marca muito triste de 40 mil mortos por Covid-19, o desafio também está na economia. Em abril, o número de pedidos de seguro-desemprego deu o maior salto no mês. 865.500 trabalhadores solicitaram a ajuda, um aumento de cerca de 70% em relação a março. É o patamar mais alto em quase 24 anos. E nessa estatística não entram os funcionários que estão de licença. Eles continuam recebendo 80% do salário pagos pelo governo. O Banco da Inglaterra prevê a pior recessão no país em 300 anos. E na Bolívia, a falta de bom senso desafia a ciência. Na cidade de Trinidad, um grupo de voluntários resolveu combater a Covid-19 distribuindo um remédio usado para eliminar vermes e parasitas. A ação conta com o apoio de autoridades locais que se baseiam numa pesquisa de uma universidade australiana que avaliou o uso do medicamento. A mesma universidade alerta que ainda é necessário o estudo do medicamento em humanos para comprovar a efetividade da droga no combate à Covid. Ignorando o aviso, os cidadãos de Trinidad estão tomando a droga sem qualquer prescrição médica.
para os meus médicos aqui agora, qual é o risco disso acontecer sem prescrição médica e principalmente sem a confirmação se esse remédio funciona ou não. Márcio, espero que quem esteja nos ouvindo nesse momento não compre esta ideia, né? Isso, obviamente, é um equívoco absoluto. Nós estamos dando medicamentos para pessoas que nós não sabemos se nem mesmo infectados estão. Então, mesmo que eventualmente esses medicamentos tivessem algum benefício, ao distribuí-los para a população, a gente aumenta o risco de que eles gerem eventos adversos, porque todo medicamento potencialmente tem eventos adversos, e é improvável que você tenha qualquer benefício porque você está usando para a população de uma forma geral. Então, não utilizem medicamentos sem que eles tenham sido prescritos pelo seu médico. Eles podem trazer mais danos do que benefícios. E rapidamente, doutor João, sobre a nova vacina que ganhou no noticiário do mundo inteiro ontem, vinda dos Estados Unidos, essa notícia de que foi testada em humanos, deu certo, vai passar para uma nova fase de testes agora. O compromissor é isso? Essa vacina tem uma maneira de agir diferente, né? Tem um RNA de interferência, mais ou menos ela faz com que o vírus não expresse algumas unidades dele que vai fazer a ligação com o ser humano. É uma vacina nova, é uma vacina com método novo, inclusive. Foi feita a fase 1 em 8 pacientes, ainda tem a fase 2, ainda tem a fase 3, que são fases importantíssimas para a segurança. Tá? É uma esperança, mas eu não vejo que é uma esperança em muito curto prazo. É uma esperança que a gente pode contar com isso mais para frente. É mais uma esperança em tantas vacinas que estão sendo pesquisadas. Sim. Há inúmeras plataformas sendo desenvolvidas. Essa plataforma que o João citou é de RNA mensageiro, né, que é uma fração do código genético que vai ser inserida no indivíduo. Há também plataformas de vírus que são alterados para carregar essa informação genética. Há plataformas de vírus inativados, mas eu tenho, vamos dizer, uma ideia de que a gente vai ter algo sem precedentes na humanidade no desenvolvimento de vacinas. Nunca a humanidade teve oportunidade de presenciar o desenvolvimento de uma vacina para um novo patógeno, Márcio, como a gente está tendo aqui. Claro que a experiência com as vacinas para os outros coronavírus ajudou, que já estavam sendo desenvolvidas, mas eu creio que até o ano que vem nós já tenhamos resultados desses estudos que nos permitam decidir se o caminho pela vacinação é um caminho seguro e efetivo. E aí a gente vai, vamos dizer, ter várias plataformas, porque uma delas não vai ser suficiente para atender toda a demanda da população. Então é importante que tenhamos diversas plataformas e plataformas exitosas que permitam que a gente tenha a solução para essa pandemia que, na minha opinião, passa pela vacina. Enquanto não temos vacina, enquanto não temos remédio, fica o velho cuidado, lavar bem as mãos, se distanciar das pessoas quando falar, evitar aglomerações. Esse é o cuidado que a gente pode ter neste momento. Agora, se a gente não tivesse os médicos aqui, a quem a gente poderia apelar para saber se uma notícia como a da Bolívia, do vermífugo sendo distribuído para a população, se essa notícia é falsa ou não, se ela é boa ou não? A gente vai ter que recorrer ao fato ou fake do G1, que verifica o que tem de verdade e o que tem de mentira circulando na internet. E tem muita mentira circulando na internet que a gente sabe. Inclusive as tentativas de minimizar ou reduzir a gravidade da Covid-19. Né, Clara Velasco? Bom dia para você, querida. Bom dia, Márcio. Pois é, e eu começo exatamente com mais uma dessas mensagens que falam que os dados estão sendo manipulados. É um texto que fala que o Ministério da Saúde repassa R$12 mil aos hospitais por cada morte confirmada pela Covid e que isso explicaria por que os números estão tão altos. Isso é fake. O Ministério da Saúde diz que não faz repasse de verba por registro de morte da Covid, que passa dinheiro para custear os serviços públicos de saúde nos estados e nas cidades, mas que esses valores dependem do número de habitantes, de equipes e de hospitais de cada localidade. Ou seja, nada a ver com o número de mortos causados pelo coronavírus no país. Também circula um vídeo que mostra presos algemados em uma fila para entrar numa agência do Banco do Brasil. A mensagem fala que eles estão tendo prioridade para receber o auxílio emergencial pago pelo governo federal. Outra mensagem fake, pessoal. O Banco do Brasil diz que esse vídeo é antigo, tem pelo menos 2 anos, e explica que faz o pagamento do auxílio reclusão aos detentos, que em alguns estados esse pagamento é feito por meio de um cartão que os presos precisam ir a uma agência para criar uma senha de acesso, mas que esse cadastro presencial está mudando. Também é importante explicar que quem recebe esse auxílio reclusão não tem direito a receber o auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia. Márcio. Obrigado, Clara. Bom dia para você.
A gente continua aqui no telão respondendo as suas perguntas que chegaram pela Pergunta Corona. Eu já abri uma pergunta aqui da Marina. Minha irmã teve AVC há 3 anos. Ela é do grupo de risco? Marina, sim, ela é do grupo de risco, porque provavelmente o AVC foi pela hipertensão, ou foi pelo diabetes, ou foi por alguma outra condição clínica que a transforma, sim, em grupo de risco. E ela deve tomar todas as precauções. Márcio, todo mundo deve tomar as precauções, mas as pessoas que têm risco, mais ainda. Ela tem que incentivar muito mais o isolamento social, o uso de máscara, e as pessoas que cuidam da irmã da Marina precisam também tomar cuidado. A pergunta da Silvana agora, a gente falou tanto de leite materno, de grávidas, uma mãe teve Covid-19. O nosso combate ao coronavírus, até já. Horas e 40 minutos e agora há pouco o ministro substituto da Saúde apresentou no Palácio do Planalto um novo protocolo de tratamento para a Covid-19. Direto de Brasília, o repórter Fabiano Andrade nos traz os detalhes. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Esse novo protocolo da cloroquina é um pedido do próprio presidente da República e há uma expectativa de que Jair Bolsonaro faça um pronunciamento hoje, trazendo detalhes desse documento que traz um novo entendimento do Ministério da Saúde. Novo entendimento porque a própria Secretaria de Inovação do Ministério da Saúde publicou no começo desse mês um documento dizendo que não há evidências científicas do uso da cloroquina e os médicos têm alertado que o uso desse remédio pode aumentar a chance de um ataque cardíaco. Há uma expectativa de que o protocolo detalhe as doses que poderão ser recomendadas pelos médicos, dependendo do nível de sintoma de cada um dos pacientes. Para que esse protocolo passe a valer, ele precisa da assinatura de um médico. Mas o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde não informaram quem é o médico que assina esse documento. E a gente está na expectativa aqui também da coletiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, que deve trazer os primeiros resultados do uso de um remédio vermífugo no combate ao coronavírus. No mês passado, o ministro Marcos Pontes chegou a dizer que esse era um remédio secreto, mas depois foi descoberto qual medicamento era esse. Há vários estudos alertando para a toxicidade desse medicamento, que é usado normalmente para o tratamento da diarreia causada por rotavírus. Como não há evidência científica do uso desse medicamento contra o coronavírus, estamos aqui na expectativa para saber quais são os resultados do estudo comandado até agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Por enquanto é isso. Márcio, é com você. Muito obrigado, Fabiano. E certamente ao longo da nossa programação, nos nossos telejornais, vamos acompanhar o desenvolvimento dessas duas notícias importantes. Aqui no telão com as suas perguntas. Pergunta do Paulo Rodrigo. Meu sogro fez o exame. O IgM deu reativo, mas o IgG deu negativo. Ele deve se isolar ou é melhor refazer o exame? Paulo, pessoal de casa, IgM, a infecção pode estar ativa. IgG, a infecção já passou e tem a imunidade, que a gente não sabe quanto tempo ela dura. Então, se a IgM está positiva, pode estar passando o vírus, deve se isolar e fazer ou a pesquisa do vírus ou repetir o exame depois de um tempo. A pergunta do João Alberto também é de testes. Podemos dizer que os testes rápidos só são confiáveis se derem positivo? Acho que o tema da confiabilidade dos testes rápidos é importante que a gente, vamos dizer, saliente esse aspecto. Então, muitos dos testes rápidos que são feitos hoje, que é uma pontinha, uma gotinha de sangue, né, uma ponta de dedo, eles têm mostrado baixa acurácia, principalmente no que diz respeito à sua sensibilidade. O que quer dizer isso? Eles não conseguem detectar a presença dos anticorpos, mesmo em pessoas que foram infectadas e que estão positivas. Então, a confiabilidade de um resultado negativo é muito baixa. Quando ele vem positivo, que é a pergunta do nosso ouvinte, a chance de erro é menor. Então, um resultado positivo tem um melhor valor preditivo que um resultado negativo. Doutor Marco Aurélio Safadi, doutor João Salles, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Foi um prazer revê-los aqui. A gente fica por aqui, você pode rever todo o nosso combate lá no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. E lembrando, a mensagem mais importante do programa de hoje, não existe um grupo de risco. Existem gente que pode pegar a doença e agravar, mas todos nós corremos riscos com essa Covid-19. Vamos ficar muito atento a isso, gente. Um bom dia e até amanhã, às 9h50.